mente, para que possamos ouvir, guardar, entender e colocar em prática aquilo que o Senhor falar conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede essa noite. João capítulo 4, versículo 46. Amém? Vou usar a mídia que todo mundo pode acompanhar pela mídia. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Amém. Vocês podem assentar em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, parece que eles são capítulos que têm ações diferentes. No capítulo 3, por exemplo, você vai ver que existe um homem ali, um doutor, um principal entre os fariseus, chamado Nicodemos. Ele vai ter com Jesus à noite. A conversa entre eles começa com Nicodemos fazendo uma afirmação, e Jesus ele já começa a discursar sobre a salvação e sobre coisas que Nicodemos deveria compreender. E Nicodemos não entende algo básico que Jesus via em Nicodemos como algo básico para que ele entendesse. Jesus disse que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos deveria compreender isso que Jesus falou, porque Jesus o questiona: você é mestre e não compreende isso? E hoje ainda há pessoas que discutem sobre isso, ainda não está definido entre muitas pessoas o que seria o nascer da água e do Espírito. Eu acredito que seja o que está em Ezequiel 35, versículo 26 e 27, baseado em que ele deveria saber o que era, já que ele era doutor e mestre da lei. Já o capítulo 4 é totalmente o oposto disso. Por exemplo, a mulher samaritana, não aparece o nome dela. Já no capítulo 3 aparece o nome de Nicodemos. Jesus vai ter com ela, né? Porque foi Jesus quem estava ali, né? De dia, no meio do dia, não foi de noite, não foi de dia. Enquanto Nicodemos foi à noite, Jesus encontrou-se com ela de dia. Enquanto a conversa entre Jesus e Nicodemos parece
que Nicodemos não fala mais nada, vira um monólogo onde só Jesus fala, aquela mulher vira uma evangelista. Ela entra em Samaria e fala sobre Jesus e quem Jesus era. E é interessante como a coisa é tão oposta que quando os evangelistas, o João, quando ele termina de falar sobre Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 36, ele vai dizer que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho sofrerá a ira e o castigo de Deus. Quando Jesus termina de falar com a mulher, no capítulo 4, versículo 26, ele diz a ela: eu sou o Messias, aquele que está falando contigo. Então há uma diferença muito grande. Por exemplo, os samaritanos, quando recebem Jesus, no capítulo 4, aparecem os dois momentos. Os samaritanos, primariamente, recebem Jesus pelo testemunho da mulher. Ela entra na cidade dizendo: encontrei aquele que os profetas disseram. Já na Judéia, Jesus também entra, mas ele não entra por causa do testemunho de Nicodemos. Ele entra porque no capítulo 2, versículo 23, Jesus fez alguns sinais durante a festa da Páscoa. E as pessoas recebem Jesus por causa dos sinais que ele havia feito. Então, essa grande discrepância entre o capítulo 3 e o capítulo 4, de diferença entre eles. E o capítulo 2 e o capítulo 4, eles parecem ser uma continuação. Por quê? Porque no capítulo 2, Jesus, o próprio texto que nós lemos, mostra isso. Ele faz o primeiro sinal completamente descrito por João, que é a transformação de água em vinho. Detalhe, Maria intercede a Jesus, Jesus faz o milagre, e aqui, que é o segundo milagre narrado completamente Jesus, é um pai desesperado que está pedindo a Jesus pelo seu filho. Então são capítulos que são extremamente parecidos em seus milagres, em seus detalhes. E eu digo pai porque o texto é claro. Aqui diante de nós, no texto que nós lemos completamente, está um pai completamente desesperado. Porque diante das circunstâncias da vida, a posição social não faz diferença alguma. Quando um pai está com seu filho na condição em que o pai estava com esse filho aqui, ele pode ser oficial do rei, ele pode ser oficial do presidente, ele pode ser o que for. Ele é, acima de tudo, um pai completamente desesperado. E esse homem, ele vai até Jesus, e ele vai dizer a Jesus: mestre, o meu filho está morrendo. Vamos até a minha casa para poder resolver esse grande problema. E aqui nós conseguimos identificar, na leitura do texto, pelo menos 2 erros que esse pai comete, porque ele conhece Jesus à distância. O relacionamento que ele tem com Jesus é de ouvir falar. E quando você só ouve falar sobre Jesus, você conhece os feitos de Jesus, mas você não conhece o dono dos feitos. Esse homem chega até Jesus, ele não compreende a onipotência de Jesus. Ele não compreende como Jesus era e é totalmente poderoso. Na cabeça dele, Jesus, para resolver o meu problema, Jesus, para curar o meu filho, ele tem que levantar, ele tem que andar comigo cerca de 35 quilômetros e ir lá em casa para poder curar meu filho. Ele não estava ali percebendo que bastava apenas uma palavra de Jesus para o milagre acontecer. Apenas uma palavra de Jesus é o suficiente. Um dia não existia nada e ele disse: haja luz, e houve luz. Uma única palavra dele consegue transformar trevas em luz. Então, é o primeiro erro que esse pai comete. O erro de dizer: se Jesus não for lá em casa, se ele não chegar lá em casa, não tem jeito para mim. Qual é o segundo erro que esse homem comete? O segundo erro também está no texto, está muito claro. O segundo erro dele é acreditar que só havia solução para o seu filho enquanto seu filho estivesse vivo. Vamos lá em casa antes que o meu filho morra. Não conhece o poder de Jesus.
quem só ouve sobre Jesus, mas não se relaciona com Jesus, de fato não conhece, comete esses erros. Não tem jeito. Se chegar em tal estágio, não tem mais jeito. Irmãos, só não tem mais jeito se Jesus disser, não tem jeito mais. Somente Ele tem poder de dizer, acabou. Somente Jesus tem poder e autoridade para dizer, acabou. Fora isso, nos resta confiar, descansar somente nele. Aqui também nós aprendemos 2 lições. Quando eu estava estudando sobre essas lições, eu falei, glória a Deus por elas. A primeira lição que eu aprendo é que a posição social não é segurança alguma para as tragédias da vida. Esse homem era um alto oficial de Herodes. No entanto, isso não atrapalhou que a tragédia chegasse na sua casa. A riqueza compra o plano de saúde, mas não compra a saúde. Você tem na mídia, muito recentemente, eu posso citar exemplos antigos e exemplos novos. Eu não posso citar muitos, porque não dá tempo para isso. Mas, por exemplo, quem tem um pouco mais de idade, né, a maioria dos jovens aqui não vai saber o que eu vou falar. Mas na década de 90, o grupo Mamonas Assassina, estourando no Brasil. Um ano de grande proporção no Brasil. Estava lá o grupo rico, conhecido, reconhecido, voando pelo Brasil e fora do Brasil, mas o dinheiro, a fama, não conseguiu parar a tragédia. Nós temos recentemente um jornalista chamado Ricardo Boechat. Dinheiro, fama, tudo, mas nem o dinheiro e nem a fama conseguiu reprimir ou conseguiu estagnar a tragédia. Nós temos recentemente uma cantora jovem, a chamada rainha da sofrência, Marília Mendonça, rica, viajando, estava feliz, estava emagrecendo, e de repente um avião, o piloto, um erro, não sei qual foi o problema, mas a tragédia não deixou que a vida continuasse. A fama, posição social, não é segurança nenhuma contra as tragédias da vida. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, e aqui vai um alerta tanto para os jovens aqui da igreja, quanto para os jovens que vão ver pela mídia. As aflições, qualquer aflição, ela não, inclusive aqui, está falando sobre perigo de morte. As aflições da vida, ela não tem faixa etária. Ela não vai procurar apenas os idosos. Ela não vai procurar apenas os doentes. Todos nós estamos numa fila, irmãos. Nós temos que nos apegar a Deus, estar juntos a Deus. Eu não consigo entender, porque essa é a desculpa de muitas pessoas, uma desculpa sem nexo. O vigor, a idade, eu estou muito novo. Isso não adianta, irmãos. Uma hora bate na porta e nós não sabemos quem é o próximo da vez. Idade não é sinônimo de vigor para sempre. Não é. Então você, jovem, ganhe a sua vida dedicando-se às coisas de Deus. Porque é melhor estar com Deus do que estar conosco mesmo. É melhor estar com Deus do que os prazeres que a vida proporciona. Porque a beleza um dia vai embora. Porque a forma física um dia vai embora. Um dia tudo isso passa e só nos resta o nada, ou nos resta Cristo, mas nada. E Cristo já é tudo. Cristo é tudo. Eu não vou me batizar porque eu estou muito novo, eu ainda vou esperar o tempo passar. Eu quero fazer uma pergunta. O jovem que está na igreja, que frequenta a igreja, que é servo de Cristo, e que realmente diz, eu não quero isso agora, a pergunta deve ser feita, quando você decidiu então que você vai abandonar a Cristo? Quando foi que você botou na sua agenda, não, quando eu fizer 17, 18, 20, 25 anos, eu vou abandonar Jesus, então por enquanto eu estou aqui. Não! Gaste a sua vida de joelhos na cruz. Gaste a sua vida diante de Jesus. Porque não há
mais satisfatório do que estar prostrado, sendo servo de Cristo para sempre. Pegue qualquer pessoa aqui, jovem, do mais novo ao mais velho, e pergunte a essa pessoa se ela pudesse voltar aos seus 12, 13, 11, 10 anos, 2 anos, meses, e já ingressar no caminho do Senhor, faria isso. Faria isso. Então o texto está aqui. Um garoto, provavelmente um adolescente. O ritmo da vida aqui, irmãos, está totalmente o contrário, porque o certo são os filhos enterrarem os pais. E agora aqui está um pai buscando auxílio em Jesus para não ter que enterrar o seu filho. Se uma esposa perde o seu marido, ela fica viúva. Se um filho perde o pai, fica órfão. Mas essa dor não tem nome. Um pai que perde um filho, essa dor, pelo menos eu não conheço o nome para ela. Tanto que de tão antinatural é essa situação. Aqui mostra que o oficial ele propõe a Jesus, vamos lá em casa. E há um detalhe importante aqui no texto, está exposto no texto. Se Jesus decide, eu vou na sua casa, esse menino sofreria pelo menos um dia a mais. Porque Jesus teria que ir, teria que pegar o caminho, andar até em casa, para chegar lá e para lá curar. Esse menino ainda sofreria um dia a mais. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Na visão dessa multidão aqui, Jesus é um insensível. Na visão dessa multidão aqui, quem aqui, eu e você, quem aqui viria um pai aqui entrar aflito e dizer, vamos lá em casa correndo porque meu filho está morrendo? Nós falaremos assim, não, pode voltar que seu filho vai viver, eu creio pela fé que seu filho vai viver. Não, irmãos, porque quem fizesse isso seria visto como insensível. A multidão está ali, Jesus fala, pode voltar que seu filho vai viver. A multidão, olha só, rapaz. Mas Jesus sabe fazer, ele faz sempre o que é o melhor, mesmo se nós não entendermos, mesmo se nós não compreendermos, ouça o que eu vou dizer, mesmo se Jesus não fizer o que você está querendo, saiba que ele está fazendo o melhor para você. Vão para casa comigo, Jesus, meu filho está lá, está muito mal, vamos lá comigo. Não, eu não vou. Você vai. Seu filho vai viver. É interessante que essa fé que esse homem apresenta não é uma fé salvadora. Essa fé que ele apresenta aqui é uma fé superficial. Aqui ele vê Jesus como um operador de milagres. É a famosa fé na fé. Eu tenho fé que eu vou chegar lá e pedir, eu tenho fé que vai acontecer. É a famosa fé na fé. É assim que ele vê Jesus. Esse homem ele vive da fama de Jesus e não do conhecimento de quem é Jesus. Nenhum recurso da terra mais, irmãos, poderia socorrer esse homem. Não havia mais nada para fazer. E aqui também eu tiro uma outra lição para a gente. Existem lutas, existem provas, existem situações que nós vivemos na vida que é para nos trazer de volta para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Esse rapaz, ele vai até Jesus, ele corre para lá, porque não tem outra coisa para fazer. A quem eu vou recorrer? A quem eu vou pedir? Então ele corre até Jesus. Versículo 48, Jesus diz algo que é muito mal interpretado por muitos cristãos. Eu gostaria de falar sobre isso aqui. Só para iniciar, irmãos, eu creio, e acredito que essa igreja crê também nisso, que Deus faz sinais, prodígios, milagres, Deus cura, Deus dá dons. Eu creio na continuidade dos dons. A Assembleia de Deus, por definição, uma igreja continuista, ela acredita nos dons espirituais dadas à igreja. Se você está na Assembleia de Deus, é porque você acredita que acredite nisso também. Caso contrário, vai gerar um conflito de conhecimento e de intimidade até com o próprio segmento da igreja. Então eu creio nisso.
Mas esse texto aqui não é Jesus dizendo que todas as pessoas vão crer se eles virem sinais acontecendo, prodígios. Jesus não está dizendo aqui que é preciso, para que a igreja crê que isso é necessário que tenha prodígios e sinais para que a igreja creia. Eu quero desmistificar isso. Porque sim, durante o ministério de Jesus, Jesus fez muitos sinais, muitos prodígios. E sim, muitas pessoas vieram a ele por causa dos sinais e dos prodígios. Eu não estou dizendo que isso não seja verdade. O problema é quando, para se ter fé, é preciso se ver sinais e prodígios. Os irmãos conseguiram entender? Para eu ter fé, eu tenho que ver sinais e prodígios. Eu não estou dizendo que não tem que acontecer, não estou dizendo que Deus não faça, Deus o faz. Só que uma pessoa que acredita que para crer tem que ver sinais e prodígios, essa pessoa é extremamente frágil, extremamente sucinta a cair em golpes. Eu gostaria de citar pelo menos uns 2 exemplos para os irmãos. Tem um vídeo, os irmãos procurarem, os irmãos vão achar, de uma senhora que tinha um braço na África, um braço que é mais baixo do que o outro. E tinha um vídeo falando assim, Deus ainda faz milagres. Aí a moça estava com o braço assim, e o outro reto, e no meio da oração, e orando, e passando óleo no braço da moça, e o braço da moça foi crescendo. Aí fez uma pesquisa de quem era essa moça. Essa moça passeava pelas igrejas na África do Sul, ganhando dinheiro fazendo isso. Os pastores pagavam ela ia lá. Você pode pesquisar, irmão, não estou inventando isso. As pessoas, elas iam na igreja, o pastor pagava. Pô, tá aqui, ó. E a igreja lotava, porque a moça era a moça do milagre. Tem um rapaz, não sei se ele está em atividade ainda, ele chegava na igreja e ficava mexendo a mão assim, ó, e dizendo, eu estou entendendo Jesus, eu estou entendendo. Um rapaz gordinho assim, eu estou entendendo Jesus. Aqui tem uma irmã chamada fulana. Aí levantava 10 irmãs fulana, porque afinal de contas eram nomes comuns. Aí dizia assim, olha, mas eu estou entendendo Jesus, eu estou imitando. É exatamente assim, eu estou entendendo Jesus. A irmã fulana tem uma floricultura, a irmã já vinha chorando. Já vinha chorando à frente a revelação, porque tinha que ser empresa. E dali gerava oferta, gerava ajuda. Só que depois se descobriu que ele pesquisava na internet e encontrava a vida da pessoa. Sabia que era lá, porque pelo Facebook você descobre quem está no Facebook da igreja. Aí sabia quem estava lá e simplesmente ia lá e revelava no meio da multidão, aparecia a pessoa e amém. Quem está aqui no púlpito, irmãos, isso é pregação também. Quem está aqui no púlpito tem uma visão privilegiada de cada um de vocês. Daqui eu consigo ver, eu sei que o pastor também, os pregadores também, nós conseguimos ver quem está prestando atenção, quem está conversando, quem está mexendo em celular, quem está displicente, quem está chorando, por exemplo, quando eu falo, irmão, Deus está libertando o filho da droga, dá para ver quem tem filho na droga, porque a irmã começa a mexer o rosto. Aí, na hora do manto, essa pessoa ela vai até essa irmã, abraça essa irmã começa a chorar. Isso tudo é técnica que engana um monte de gente. Esse texto aqui está dizendo, não é de Jesus dizendo assim, olha, é preciso que tenha sinais para as pessoas crerem, não. Ele está dizendo que tem pessoas que são tão frágeis na fé que é preciso ver alguma coisa para poder acreditar em Cristo. E não é assim. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, 24, se quiser pode botar, que o falso profeta, que o falso Messias, ele vai aparecer. Ele vai aparecer fazendo o quê, irmãos? Sinais, prodígios, maravilhas. E vai enganar quem? Todos aqueles que forem iludidos por isso. Se possível fosse até os escolhidos. Como é que eu vou acreditar que para a igreja funcionar tem que ser assim? Não. A Bíblia é clara. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Como invocarão se não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A igreja de Cristo não se move por coisas espetaculares e humanas. Ela se move porque a palavra de Deus a orienta.
Irmãos, toda a religião, deixa eu explicar para você uma coisa, toda a religião, ninguém está lá nas religiões à toa. Se você for pesquisar aí, por que você está em tal religião? Ah, porque aqui eu fiz o que tinha que ser feito e trouxe meu amor de volta em 3 dias. E está lá. Para eles, isso é sinal e prodígios. Ah, eu estou de joelho subindo as escadas aqui da igreja tal, porque eu estava com uma doença tal e foi curado. Ó, está enganando lá. Não. A igreja, ela não anda porque vê sinais e prodígios. Ela não crê no que vê. Ela crê naquilo que espera. Ela crê em Cristo, na obra de Cristo, na palavra de Cristo, na promessa de Cristo. Ela se baseia na palavra de Cristo. Aquele, pois, que ouvir as minhas palavras e as praticarem, eu vou semelhar esse homem a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Você lembra de Tomé? Você lembra de Tomé? Livro de João, capítulo 20. Se eu não me engano, versículo 25. Você lembra lá? Jesus aparece aos discípulos. Os discípulos olham e ficam felizes e falam: olha, Tomé, Jesus apareceu aqui. Ele apareceu. Apareceu aqui entre nós. Ah, não. Se eu não tocar nas feridas, se eu não ver os cravos, se eu não fizer isso, eu não vou acreditar. Então Jesus aparece, depois de 8 dias. Diz: olha aqui, Tomé, pode encostar. Jesus criou uma frase que não se tinha, nós usamos hoje, mas foi Jesus o autor da frase. Vede que um espírito não tem carne nem ossos, como você vê que eu tenho. Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurado são os que não me viram passado, mas creram. Sabe o que Jesus está falando para Tomé? Tomé, eu ressuscitei. Essa palavra chegou a outras pessoas e sem me ver, acreditaram que eu ressuscitei, porque eu disse, eu ia ressuscitar. Mas bem-aventurados são as pessoas que ouvem a palavra e creem nas palavras de Deus, do que pessoas que andam atrás de sinais e prodígios. Essa é uma fé totalmente superficial. Ela mexe com indivíduos, mas não mexe com o coração da criatura. Não consegue mexer com o joelho, essa distância aqui, ó. Essa distância daqui para o chão. Essa fé não move. Mas agora a fé superficial, ela consegue fazer pessoas viajarem em cidades, viajarem em bairros, irem de casa em casa. Fé que tem que ver sinais e prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que Jesus deseja ver é uma fé que não é refém de experiências externas. Ela não é refém disso. Jesus fez, que bênção. Jesus não fez, eu não sei por que ele não fez. Ele tem poder para fazer. Mas se ele não fez, que bênção também. Aleluia. Aleluia. Versículo 50, nós vemos que ele creu na palavra de Jesus. Ele voltou para sua casa agarrado na promessa da palavra de Jesus. Essa é a diferença da fé superficial para a fé salvadora, aquela que você crê na palavra de Jesus. Então ele vai constatar ali, você viu no texto comigo, a hora que aquele menino começou a ser curado, que foi curado, foi exatamente na hora em que Jesus falou. A fé salvífica, irmão, é compartilhada. A Bíblia diz que ele creu e ele transferiu, ele passou, ele falou. Olha, imagina ele falando. Imagina ele dizendo, olha, eu estava lá, eu cheguei lá desesperado. Eu falei com ele, vamos, e ele falou, olha, você vai, eu não vou, você vai, e seu filho vai viver. Eu voltei, e aconteceu. E a Bíblia diz que baseado na palavra de Jesus, confirmada pelo que aconteceu, todos da sua casa creram. Isso é uma bênção. É uma bênção saber que a fé salvífica é a fé que pode ser compartilhada.
Irmãos, eu quero aqui destacar para os irmãos algumas aplicações até onde a hora me permitir ir. A primeira aplicação que eu quero deixar para os irmãos é: não se deve desprezar pessoas que ainda têm uma fé defeituosa. Não se deve desprezar pessoas que ainda têm uma fé defeituosa. A fé que esse homem estava levou ele até Jesus, porque ele via em Jesus ainda um operador de milagres. A fé dos saduceus, dos fariseus, também era uma fé defeituosa. No entanto, Jesus pregou na porta do templo, Jesus pregou nas sinagogas, Jesus pregou a fariseus, Jesus pregou a saduceus. Não somente Jesus, mas os discípulos de Jesus também pregaram a esses homens. Então não despreze quem tem uma fé defeituosa. Talvez falte alguns detalhes para que se tenha a fé verdadeira. Quer ver um exemplo? Apolo. Apolo tinha uma fé defeituosa. Ele ainda não conhecia o evangelho como devia conhecer. Ele conhecia o batismo de João. No entanto, Priscila e Áquila o admoestam, o explica, fala para ele sobre as coisas de Deus. E a fé de Apolo vira uma fé genuína. Não somente isso. Atos capítulo 19, versículo 2 ao 7. Paulo está em Éfeso, e ali aparecem alguns discípulos ali de João pregando, e ele fala: recebeste o Espírito Santo? Eles falam: nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Então eles são batizados, recebem o Espírito Santo e conhecem de fato a fé verdadeira. Não somente esse, mas os discípulos também não tinham uma fé completamente sólida. Eles, quando Jesus é morto, eles dispersam. Eles dispersam. Nós também, irmãos. Nós também tínhamos uma fé defeituosa. Ou você já nasceu sabendo tudo. Ou você já entrou na igreja sabendo todas as promessas. Você já entrou na igreja sabendo todos os textos bíblicos. Quando você entrou na igreja e falasse para você, livro de Gênesis, você olhava o pastor, olhava para a Bíblia, olhava o pastor, olhava para a Bíblia, até que alguém, Deus usou alguém para instruir você, para ensinar a você. Deus deu paciência a alguém. Então, assim como Deus um dia usou alguém para te auxiliar, que você também seja usado por Deus para auxiliar a fé de alguém. Segunda coisa, a fé verdadeira ela tem início na palavra de Deus. O filho desse homem estava morrendo, esse homem estava desesperado, esse homem está longe de casa. Ele chega até Jesus, até arquitetando o que ia dizer: meu filho está morrendo, vamos embora, não tem o que fazer, vamos lá para casa. Mas Jesus diz: eu não vou, você que vai. E a partir da palavra de Jesus, a fé é ativada. Nós podemos confiar em Deus, até confiar em Deus por testemunhos de outras pessoas. A pessoa pode contar um testemunho e trazer até nós uma fé, experiências particulares de outras pessoas. Que bênção, isso avivou a minha fé, eu acredito nisso. Mas a fé genuína, a fé que não é digna de nenhum tipo de dúvida, é a fé que vem da palavra de Deus. Terceiro, a fé salvífica deve ser proclamada. Assim como esse homem proclamou a fé salvífica na sua casa, nós também devemos proclamar a fé salvífica. Ou você acha que essa bênção é só sua? Ou você acha que essa bênção pertence só a você? Ou você acha que é só para você, é só por você? Não, irmãos. A mensagem é clara: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, não somos nós quem condenamos. É ele quem condena. Então, nosso papel é espalhar a fé salvífica. Quarto ponto, terminando. Isso aqui eu gostaria de falar um pouco mais. A fé salvífica está acima das angústias e ela entende o que os outros não entenderiam. Esse homem chega angustiado diante de Jesus. Esse homem chega completamente cabisbaixo diante de Jesus, desesperado diante de Jesus. Mas ele sai debaixo de uma promessa: seu filho vai viver. Ele sai com a promessa nas mãos. Nós não sabemos se ele estava com algum empregado,
Não sabemos se ele estava com alguém perto. Com certeza, como eu falei aqui, Jesus foi visto como um insensível. Como é que pode ouvir um pedido desse tão sério e não voltar? Tinha que ter voltado. Talvez esse homem até pensou, meu Deus, talvez, irmãos, eu não quero conjecturar. Mas você imagina um pai ouvindo isso. Mas tem que confiar na palavra de Jesus, irmão. Nós não temos alternativas. Porque a palavra de Jesus é sempre suficiente. Jesus tem um plano. Ele tem um método. E sabe o que não está no contrato desse método? É ele nos dar satisfações. Você lembra de Jó? Jó fez mais de 70 perguntas a Deus. E Deus não responde nenhuma delas. Deus não fala, Jó, está passando isso, sabe por quê? Porque um dia eu estava aqui, meus filhos estavam aqui, e junto com meus filhos chegou aí o Sete Pele, e ele veio falar que estava rodeando a terra. Não, Deus não dá nenhuma satisfação para Jó. Porém, tudo aquilo que Jó passou, sem nenhum tipo de resposta às suas indagações, tornaram Jó um ser humano, um servo de Deus, muito melhor. Jó conhecia Deus até certo ponto. Só que no final ele vai dizer, eu te conheço agora, num nível muito mais de intimidade. Porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não está no contrato, irmãos. Ele explicar para a gente por que tanta luta, por que tanta prova. Não está no contrato isso. Ele não disse que ia explicar tudo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Você está com quem? Do lado do vencedor? Então creia. Creia nisso. Tem coisas que você não entende agora. Tem coisas que você entenderá depois. E tem coisas que você nem entenderá. Por isso que só nos resta confiar e descansar em Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus que retrata sobre fé. É só ler mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 38. Eu vou ler por causa do tempo. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar por uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos e apedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Isso aqui é um retrato de pessoas que têm a fé verdadeira. Estão dispostas a sofrer pela verdade. Estão dispostas a obedecer, ainda que tudo pareça estranho. Ainda que tudo pareça extremamente difícil. Meu Deus, como é que eu vou obedecer? Noé obedeceu a Deus, construiu uma arca sem nunca ter chovido. Abraão saiu de um lugar para o outro sem saber para onde ia. E não somente isso. Moisés abre mão de luxo, fama, dinheiro e status. A fé desse homem aqui, que nós lemos no texto, a fé desse servo do rei, era uma fé extremamente superficial. Só que depois de ouvir a palavra de Jesus, ele voltou acreditando que mesmo que aquelas palavras inicialmente parecessem um absurdo para ele, se Jesus disse, essa é a garantia da vitória. Que a palavra de Deus encontre morada no seu coração, irmãos. Que nós possamos entender que a fé verdadeira, ela não vem das experiências. A fé verdadeira